Olá, meus queridos alunos. Vamos dar início à nossa aula de hoje com o nosso seguinte conteúdo: Barroco no Brasil. Já vimos Barroco em Portugal, agora nós vamos dar início ao Barroco no Brasil. Mas antes disso, nós vamos ver uma imagem linda, perfeita, para nos mantermos bem, com muito equilíbrio. E nossa mensagem do dia, que ela diz o seguinte: a sua conquista vai impulsionar outras buscas e abrir novos horizontes, sempre apontando para o futuro muito luminoso. Vencida uma etapa, persigam objetivos por um futuro promissor, e este não se dará sem o estudo, dedicação e força de vontade. Então vamos buscar os estudos, com muita dedicação e com muita força de vontade. Aí, para começar, eu coloquei uma imagem do Barroco. E aí vamos dar início à nossa aula, falando sobre seiscentismo, Barroco, século XVI ao século XVIII. E aí temos Barroco, deriva da palavra espanhola barueco, pérola de uma forma irregular. Ó que maravilha, nem sabíamos disso, né? E aí temos período de conflito entre duas posturas, dúvidas existenciais. Aí temos postura racional e humanista, que é a concepção clássica, e a postura religiosa, que é uma concepção medieval. Aí temos o resultado das obras, que são as visões do mundo, que é o antropocentrismo versus o teocentrismo. E agora nós vamos ver os contrastes. No Barroco, época de valores espirituais da igreja versus valores burgueses, o amor carnal, o dinheiro, a posição social e etc. é que privatizavam naquela época. Aí veio o dualismo, que propicia o surgimento de uma arte, que busca conciliar visões opostas. Nós chamamos de antíntese, que diz assim: espírito versus carnes, pecado versus perdão, céu versus terra, virtude versus prazer, e etc. E aí eu coloquei essa imagem aí, perfeita, de uma igreja barroca. Agora eu vou colocar um fragmento, para vocês terem uma ideia. Mas antes nós temos, na literatura, os contrastes se apresentam através das figuras de linguagem, que é a antíntese e o paradoxo. E aí eu vou colocar: pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho, deliquido, que significa uma pessoa fraca, magra, vos tenho a perdoar mais empenho. Então, ele fez o deliquido, certo? Deliquido versus perdoar. Agora nós vamos ver um trecho de um poema de Gregório de Matos. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Repare que dia está em vermelho. Depois da luz se segue a noite escura, noite também em vermelho. Em tristes sombras morre a formosura, e em contínuas tristezas a alegria. Repare que tristeza também está em vermelho e alegria. Por que isso? É antítese entre dia e noite, dia e noite, tristeza e alegria. E aí eu coloquei essa imagem de uma igreja também barroca, de Aleijadinho, para vocês darem uma visualizada. E aí temos também, eu coloquei na pintura, e tem um conflito também na pintura. Porque o conflito existe o claro e o escuro. Repare que tem claro e escuro. Então ele está mostrando que na pintura também existe um certo tipo de conflitos.
E aí eu coloquei também outros tipos de pintura para vocês visualizarem. Ó que imagem maravilhosa, né? E outra imagem para que vocês analisem os conflitos que existem dentro da imagem, né, da figura barroca. E aí nós temos, né, ele diz o seguinte: nesse século, no século XVII, o ser humano vive em conflito. Repare que todas as imagens foram em conflitos, atormentado por dúvidas existenciais, dividindo entre uma postura racional e humana, e uma existência assombrada pela culpa religiosa. Aí você vai conhecer como o barroco representou esse tempo de instabilidade e incerteza nessa época. Então, eles viviam todos atormentados. E aí vamos ver agora o contexto histórico, né, que é a Reforma Protestante. No século XVI, que foi em 1517, Martinho Lutero, que é teólogo alemão, denuncia a prática das indulgências. E aí tivemos a Contra-Reforma, a resposta católica à Reforma Protestante. Aí tivemos o Concílio de Trento, que é uma reunião de bispo, convocada pelo Papa Paulo III, em 1545 a 1563, na cidade italiana de Trento. Qual era esse objetivo? Emitir decretos disciplinares. Por isso que eles estão aí, ó, na imagem, todos prestando atenção ao que o Papa está falando. Aí tivemos aí o barroco no Brasil, contexto histórico, século XVI a século XVIII. Tivemos a colônia de Portugal, tivemos também Salvador, capital e sede da administração, produções artísticas, que foram moldes de Portugal, foi a ideia da igreja. Não existia imprensa naquela época, e o marco inicial, que isso é importantíssimo, foi em 1601, que foi com o poema Prosopopeia de Bento Teixeira, Jorge de Albuquerque Coelho, donatário da capitania de Pernambuco. Ó, que interessante. E aí tivemos também os representantes e obras. Tivemos Gregório de Matos, o maior poeta satírico, conhecido como Boca do Inferno. Obras foram poesias líricas, satíricas, filosóficas e religiosas. Padre Antônio Vieira, com seus sermões, que as obras foram Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda, Bahia, 1640, o Sermão da Primeira Dominga de Quaresma, em Maranhão, 1653. Então, esse aí foi as obras de Padre Antônio Vieira, chamado de Sermões. Tivemos também o Gregório de Matos, né? Como eu falei para vocês, ele foi conhecido como Boca do Inferno. Por quê? Porque ele tinha muitas sátiras, né? Ele fazia muitas sátiras através do clero, né? Falando mal do clero, dos governantes e toda a sociedade baiana naquela época. E ele também foi exilado, mas ele foi exilado em Angola. Aí tivemos as correntes do barroco. A primeira foi o cultismo, gongorismo, que é o predomínio da poesia. E aí tem a intenção moralizante por meio dos sentidos, o teor descritivo, teve também a valorização da forma de expressão, o estilo opulento e suntuoso, o rebuscamento vocabular, o neologismo, figuras de síntese, hiperbatos, anacolutos e figuras de linguagens, que foi metáforas, antíteses, sinestesias. Logo após tivemos o conceptismo, que foi o segundo, quevedismo, predomínio da prosa. E aí dentro disso aí nós tivemos a intenção educativa pelo convencimento e raciocínio lógico, teor argumentativo, conceptual, né? Teve a valorização do conteúdo, as relações lógicas das ideias,
o estilo conciso e ordenado, o aproveitamento das nuances, né? As nuances são semânticas, né? Duplo sentido, associações inesperadas e engenhosas, paradóxicos e comparações inusitadas. Aí eu coloquei a figura de Aleijadinho para vocês conhecerem. Logo após disso, eu vou colocar aí a nossa atividade, né? Aí na nossa atividade nós temos aí a questão 1, que é para escolher a alternativa que completa de forma correta a frase abaixo. Na frase você tem a linguagem, o paradoxo e o registro de impressões sensoriais. São recursos linguísticos presentes na poesia. Aí eu tenho, né, da letra A à letra E, para vocês verem o que completa a nossa frase. Temos aí também a questão 2, que é assinalar a alternativa incorreta, o que não diz respeito ao que a gente acabou de falar nesse instante, que foi o barroco no Brasil. E aí temos da questão número 1 a questão, ou da questão A até o E. Então, você vai ver o que não corresponde ao barroco. Depois temos a questão 3, que é com referência ao barroco, todas as alternativas são corretas, exceto, então, vocês não vão assinalar agora a incorreta. Agora você vai responder a alternativa correta, que fala realmente sobre o barroco, né? Aqui consiste em falar sobre o barroco de tudo que você aprendeu nesse instante. E aí eu coloquei um poema, que ele fala o seguinte: o ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido, tu que em um peito a brasas escondido, tu que em rosto cores desatado, quando fogo em cristais aprisionado, quando cristã em chamas derretido, se és fogo como passas brandamente, se és fogo como queimas com porfia, mas aí que andou amor em ti prudente, pois para temperar a tirania com quis que é aqui fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria. Então temos aí essa poesia de Gregório de Matos, né, que vocês vão fazer o seguinte, olha o que ele está perguntando. O texto pertencente a Gregório de Matos apresenta todas as seguintes características. Então, você vai ter que abranger dentro de Gregório de Matos, que ele é muito satírico, né? Aprendemos que ele gosta muito de sátira. O que abrange todo o perfil de Gregório de Matos dentro da temática dele, das sátiras que ele costuma falar? E aí você vai assinalar a resposta que corresponde. Na questão 5, temos aí, a respeito de Gregório de Matos, assinale a alternativa incorreta. Então, na 5, você vai assinalar aquela que não corresponde nada a respeito de Gregório de Matos. Sabemos que ele é satírico, que ele gosta de fazer sátira com o clero, com o governo. Então, qual é aquela que não diz nada sobre Gregório de Matos? Então, é essa que vocês vão ter que assinalar. Aí temos o texto para as questões 6 a 8, que é a instabilidade das causas, que causa significa coisas, antigamente, do mundo. E aí nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em triste sombra morre a formosura. Em contínuas tristezas as alegrias. Porém, se acaba o sol, porque nascia. Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena que assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se triste, começa o mundo enfim pela ignorância, a firmeza somente na inconstância. Então, esse poema aí eu coloquei um pedaço para a gente fazer aquele dueto entre dia e noite, né? Tristeza, alegria. Então, vocês vão ver ele incompleto, né? Completo, para fazer a interpretação.
E aí nós vamos ver. Na questão 6, no texto predominam as imagens. Aí vocês vão dizer se é olfativa, tátil, visual, gustativa. Então vamos ler e vamos ver o que predomina, certo? 7. A ideia central do texto é a duração efêmera de toda a realidade do mundo, a grandeza de Deus e das pequenez humana, os contrastes da vida, a falsidade da aparência, a duração prolongada do sofrimento. Então, vamos ver a ideia central que diz o texto. Vamos pensar, vamos ler, reler, para fazer tudo direitinho. Aí temos a questão 8, que também faz parte do texto. Qual é o elemento barroco mais característico da primeira estrofe? Então, primeiro você vai ler só a primeira estrofe e vai dizer se predomina a disposição antitética da frase, o cutismo que nós acabamos de aprender, a estrutura bimempre, né? Bimempre, a concepção teocêntrica, a estrutura correlativa. Então, vocês vão assinalar a resposta correta. Na 9, você vai ver a preocupação com a brevidade da vida, que induz o poeta barroco a assumir uma atitude que descrida da misericórdia divina, que desiste da luta contra o tempo, que deixa subjugar, né, pelo desânimo, se revolta contra a insondáveis desígnios de Deus, né, ou que goza ao máximo dos seus dias. Então, você vai ver qual é a preocupação com a brevidade da vida. E na última questão, que é a questão 10, vocês vão identificar a afirmação que se refere a Gregório de Matos. Então, vocês vão ver qual é essa afirmação que diz respeito a Gregório de Matos. Então, preste bastante atenção, né? Vamos ler com todo carinho. É um poema pequeno, não tem muita coisa. Então, vamos ler para fazer uma interpretação, certo? Com ênfase, ok? E aí, eu coloquei, para finalizar a nossa atividade, que é no caderno, nós vamos fazer no caderno, a data de entrega até 15/9/2020. Vocês vão entregar na plataforma da FTD Iônica, no curso Primeiro Ano Português, ou no e-mail clausouza18@hotmail.com. Deixo para vocês muitos beijos no coração e até a próxima aula.